Olá pessoal, mais uma aula aqui do Educasd, professor Maxwell, pode chamar de Max, como falei também, nossa aula segunda agora, tá? Aula 2, continuando sim com o nosso assunto principal, geral, sobre frações, essa forma fracionária dos números racionais. Bem, aqui nós vimos na primeira aula sobre a definição de frações, o conceito de frações, como identificar uma fração, visualizar, escrever uma fração, qual a função de cada elemento, quais as condições para que eu possa entender que aquilo realmente é uma fração, quando eu tenho ali a razão entre dois números inteiros, um na parte de cima, outro na parte de baixo, lembrando que na parte de baixo não pode ser zero, tá? A razão entre inteiros, a minha fração. E o número que está na parte de cima, lá nas nuvens, é o numerador, que está indicando o que eu estou pegando, selecionando o total. E a parte de baixo, de baixo, é o denominador, o qual representa o total de partes, tá? Então agora nessa aula 2, vamos desbravar aqui sobre a simplificação e posteriormente o que é a classificação de frações. Tudo bem? Então vamos lá. Antes entender um pouquinho do matematiquês por trás, mas vai ficar bem simples, tá? Pode acreditar. O nome aqui para nós, ó, simplificação, já nos dá alguma ideia, que o propósito aqui é simplificar. Às vezes pode ser um pouco trabalhoso no processo, mas vai valer a pena simplificar, ok? Aqui, a simplificação consiste em reduzir o formato de uma fração. Mas por meio do quê? Por meio de divisões sucessivas para obter a forma irredutível. Ou seja, é possível dividir em cima e embaixo por valores iguais, gerando frações equivalentes nesse processo, até chegar na fração irredutível. Tá? A fração irredutível, já por meio da classificação de frações, nós vamos entender bem melhor, tá? Ali como classificar a fração irredutível, o que são frações equivalentes, vamos ver também a própria, a imprópria e a aparente. Mas no momento é simplificação, tá? Para poder chegar lá. E aqui, com alguns exemplos para nós, vamos ver como podemos, então, simplificar essas frações. Grave isso. Simplificar uma fração é basicamente você escrever ela num formato bem mais simples. Então, todas essas aqui, nós conseguimos realmente escrever num formato bem mais simples, tá? Não são todas as frações. Tem fração que já estará na sua forma irredutível, mas essas aqui ainda não estão. Então vamos transformar na forma irredutível por meio da técnica da simplificação. Tá? Aqui, como eu disse anteriormente, vamos dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, quando possível. Mas olha só essa outra observação aqui para nós. A simplificação pode ser feita aos poucos ou diretamente, tá? Se você não tiver muita segurança ali na hora de dividir em cima e embaixo, você pode dividir aos poucos. Mas, se você já conseguir identificar ó, o MDC, tá lembrado que é o MDC? Aqui a gente vai precisar de alguns conhecimentos prévios da matemática, tá? MDC, máximo divisor comum. A gente também tem o MMC, mínimo múltiplo comum. Vamos usar futuramente aí na parte de operações com frações. Mas nesse momento o MDC vai ser muito útil para a gente, tá? Também. Aqui, vamos lá. Na A, nos exemplos aqui ó, da A, nós temos 24, 32 avos. Tá? Nessa sequência que nós lemos, aqui no ocidente nós lemos então da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então é a forma com a qual eu também vou falar. 24, 32 avos. Vamos, como eu posso simplificar isso aqui? Tem algum número que eu posso dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo aqui? Tem que ser ao mesmo tempo, tá? Não pode ser diferente. Bem, pode ser por 4? Pode ser. Pode ser por 2? Pode ser. Tem outro número também? Sim, tem outro número. Mas vamos começar aqui aos pouquinhos, tá? Vamos dividir aqui, ó, em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu escolhi dividir por 2. Vou dividir por 2.
24 por 2. Na matemática, quando nós estamos falando nesse matematiquês por, isso normalmente se refere a uma divisão, tá? Normalmente se refere a uma divisão, por divisão. Então, 24 por 2, aqui eu tenho 12. 32 por 2, 16. Agora eu tenho uma fração que é equivalente a essa aqui. Equivalente. Já já a gente entende melhor o que é essa equivalência. 12/16. Mas ainda não é minha forma irredutível. Ainda não é. Eu posso dividir por algo mais. Em cima e embaixo. Tem que ser ao mesmo tempo, se for possível, tá? 12/16. Ainda consigo dividir por 2? Consigo. Por 2 em cima, por 2 embaixo. Daí eu vou ter 6 e aqui 8. 6/8. Mas ainda dá para dividir em cima e embaixo por um valor? Você não precisa ficar repetindo o mesmo número, tá? É possível você já utilizar um outro número para dividir. Aqui eu estou indo aos poucos, mostrando para você que é possível fazer isso. Por 2 ainda dá para dividir? Sim, ainda dá para dividir por 2. Então vamos lá, ó. Tem que ser em cima e embaixo. Em cima e embaixo. 6 dividido por 2, terei 3. 8 por 2, 4. Ó, parece que não dá mais para eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, de forma que eu mude essa fração. Então, eu cheguei na minha fração irredutível. Minha fração irredutível. Eu simplifiquei até chegar na fração irredutível. E se você comparar 24/32 com 3/4, estou utilizando ali valores menores e fica mais compacta a minha fração. Eu concluí o meu objetivo, que é simplificar a simplificação. Simplifiquei. Agora lembrando, eu fiz aos poucos. Eu posso fazer um pouquinho mais direto? Tá, vamos fazer um pouco mais rápido aqui. Outras duas formas. 24/32, tá? Vou dividir aqui agora por 4. Vou dividir agora por 4. 24 por 4, 6. 32 por 4, 8. 6/8. E aqui ainda consigo dividir por 2 em cima e embaixo. E aí eu obtenho o 3/4. Tenho que obter a mesma fração irredutível, tá? Não tem problema o caminho que você leva para chegar na fração irredutível, mas você tem que chegar nela, para simplificar. E ali, você viu essa outra partezinha aqui? Eu posso utilizar o MDC, o máximo divisor comum? Quando eu vejo esses dois números que compõem a minha fração, o 24 e o 32, tá, eles são divisíveis por 2, eles são divisíveis por 4, mas tem um número ainda maior, no caso o máximo, que eu posso dividir eles ao mesmo tempo. Nesse caso é o máximo divisor comum. De cabeça consegue? Lembrando, é um conhecimento prévio ali de MDC, tá? Vou utilizar aqui o número 8. O número 8 é o nosso máximo divisor comum, o MDC. Utilizando ele diretamente, eu já vou obter aqui, ó, diretamente a minha fração irredutível. Simplifiquei. Então, você pode simplificar aos poucos ou de uma forma mais direta, a qual inclui, por exemplo, o MDC, o máximo divisor comum. Vamos ver aqui, ó, da B, a C e a D. Tendo noção agora dessas duas formas, tá? Aos poucos ou diretamente, que você pode realizar a simplificação, vamos aplicar nesses próximos aqui, tá? Olha só. Na B, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu vou começar aqui por 2 também, por 2. 40/16. 40/16.
Dividindo por 2 aqui eu tenho 20, esse aqui 8. Ainda consigo dividir por 2? Em cima e embaixo é a condição. Tem que dividir ao mesmo tempo em cima e embaixo. 20 por 2, 10. 8 por 2, 4. 10 quartos, ainda dá para simplificar. Continuando, vou dividir aqui por 2. Dividir por 2. 10 por 2, ó, lembrando, ó, o matematiquês, por divisão, divisão por divisão. 10 por 2, 5. 4 por 2, 2. Aqui obtive 5 meios. 5 meios. Se eu for fazer de outra forma aqui, simplificando mais diretamente, ainda assim, novamente, minha fração irredutível tem que ser a mesma no final da simplificação. 40/16. Agora eu vou por 4. Vamos por 4 aqui. Dividindo por 4, em cima e embaixo. Agora, como eu consigo assim ter uma noção do porquê que esses números são divisíveis? Aí já entra um outro assunto também, que é critérios de divisibilidade. Muitas vezes utilizamos no nosso dia a dia e às vezes não percebemos o quanto isso é útil. Como eu sei que um número é divisível por 5, por exemplo, quando termina em 0 ou 5, tá? Quando eu sei que um número é divisível por 2, quando ele termina em algo par, por exemplo, termina ou em 0, termina em 2, em 4, em 6, em 8. Então, critérios de divisibilidade. Por isso eu já consigo identificar por quais valores eles são divisíveis. Então já é um conhecimento das bases da matemática, múltiplos e divisores, e com isso os critérios de divisibilidade. Bem, dividindo aqui por 4, 40 por 4, eu terei 10. 16 por 4, 4. 10 quartos. Perceba, ó, mesma fração aqui, né? Ó, mesma fração do outro processo, tem que gerar ali o mesmo. Estou trabalhando também com frações equivalentes, que elas equivalem o mesmo valor que está por trás ali. Já já a gente entende melhor. Bem, eu tenho que chegar nesse aqui, nesses 5 meios. Então é só agora dividir por 2 e, novamente, eu chego no 5 meios. E se eu for fazer a simplificação de forma direta, tá? Diz a lenda que tem que funcionar. Então, pelo MDC, máximo divisor comum, qual o MDC? Entre o 40 e o 16. O máximo divisor entre eles, que eu posso dividir ao mesmo tempo. No caso é o 8. Utilizando aqui, então, o 8. 40 por 8, ou a tabuada, qual o número aí? Vezes 8 é igual a 40. Então aqui chegamos novamente no 5. 16 por 8, 2. Conseguimos, chegamos na fração irredutível, também pelo MDC. Aqui agora, na C, 45/75. Lembrando que numerador e denominador, trabalhando com números inteiros aqui, e sendo que o denominador não pode ser 0, aqui eu posso ter números, eu posso ter até o infinito aqui. Até o infinito, tanto numerador quanto denominador, de forma inteira, tá? Aqui nós estamos bem tranquilos. Precisamos começar ali pelo básico, sim, a gente vai avançando, tá? Mas lembrando que eu posso ter números bem maiores em cima e embaixo. 45/75. Lá vai. Vamos aqui por 3. O 3, ele divide em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então aqui, ó, por 3. 45 por 3, eu terei 15. 75 por 3, 25. Então agora 15/25. Dá para simplificar, tá? Se eu consigo chegar na fração irredutível, então eu consigo simplificar. Agora por 5, olha só, termina em 5, os dois, então eles são divisíveis por 5. Vou utilizar aqui então a divisão por 5, ó, em cima e embaixo, tá? Não tem problema se você começou com um número maior antes, depois for para o menor,
Ou você começou com um número menor, depois dividiu por um número maior, não tem problema. A questão é, você está dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor, até você conseguir formatos menores, mais compactos, até chegar na fração irredutível? 15 por 5, então eu vou obter aqui 3, e 25 por 5, 5. No final obtive aqui 3 quintos. 3 quintos. E aí, pelo MDC agora, o máximo divisor comum, qual o maior número que eu posso utilizar para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo o 45 e o 75? Tá? Nesse caso aqui para a gente é o 15. Se eu utilizar o 15 aqui, vou obter 3 em cima e 5 na parte de baixo. Tá? Lembrando, numerador que está nas nuvens lá em cima. DDDD, nominador, DDDD, nominador, que está DDDD baixo. Tá? E agora, olha só, como a simplificação me ajuda, facilita a minha vida, me ajuda a escrever menos ali também. Você pode lidar com números dessa forma aqui, olha só, 1000, 2000 avos. 1000, 2000 avos. E aí faz um grande sentido esse assunto sobre simplificação, que eu quero simplificar as coisas, simplificar, tá? Lembre-se que a matemática, ela apresenta problemas, mas ela também apresenta soluções, tá? Não é para a gente ficar no problema, é para a gente arrumar soluções, chegar ali em boas soluções. Então, 1000, 2000 avos. Isso aqui, talvez de cabeça, talvez você já perceba que isso aqui representa metade, né? Ó, meio. Tem aquele clássico atalho também de você cortar o zero, né? Cortar os zeros. A gente acaba decorando assim, mas saiba que tem uma matemática mais aprofundada por trás disso aqui. Porque na realidade, quando você está cancelando esses zeros aqui, é só uma forma de representar, de forma bem resumida, isso aqui. Porque na realidade é 1 multiplicando 1000 em cima, 2 multiplicando 1000 embaixo, o qual é a mesma coisa que eu multiplicar o meio também por 1000 sobre 1000. Quando eu tenho esse 1000 sobre 1000, é a mesma coisa que o número 1, tá? Que o inteiro. E só vai servir para mim esse meio. Tá? Mais para frente, vamos ver um pouquinho mais sobre simplificação por meio de operações. Tá? Então essas técnicas ninja aqui, elas vão ficar bem mais tranquilas para você. Mas saiba que por trás de cada atalho, há uma matemática envolvida. Isso aqui não é à toa. Quando a gente fala que cancela o zero, é porque tem alguma simplificação ali escondida, tá? Ok? Então esse aqui para nós é meio. Mas se você quisesse, você poderia fazer dessa outra forma aqui, você ir aos pouquinhos, indo dividindo por 2, por exemplo? Pode. Por 5? Pode. Por 10? Pode. Por 100? Também. Ou você já dividir por quem? Ó, por quem você dividiria também? Dividir por 1000 em cima e embaixo. E você chega no meio. Tá? Você vai descobrindo outras formas. Então, com isso, nós simplificamos todas essas frações que nos foram apresentadas. Vimos que é possível simplificar aqui, aos poucos ou de forma direta, ainda mais direta por meio do MDC, o máximo divisor comum. Chego na minha fração irredutível. Nesse processo eu posso gerar frações equivalentes, tá? Que escondem a mesma razão por trás. Daqui a pouco a gente retoma sobre isso. E atingimos o nosso objetivo aqui, que é simplificar. Tornar na forma irredutível de uma forma bem mais simples, bem mais compacta para entender, ler e escrever. Tá? Simplificação. Continuamos já já. Voltando aqui, pessoal, segunda parte dessa segunda aula, tá? Agora a classificação de frações. Esse aqui não vai demorar muito não, porque a gente entender as características, aí lá para frente a gente vai aplicar. A gente já treinou um pouquinho aqui sobre a irredutível, tá? Vamos lá. Cada uma tem um nome. Lembre-se o seguinte,
é possível uma fração ela ter mais de uma classificação. Então, fique tranquilo nisso, tá? Uma fração pode ter essa possibilidade dela ter mais de uma classificação. Então, vamos entender qual o coração de cada uma delas. Assim como nós podemos ter cores diferentes de pele, aqui também cores diferentes de olhos, nos nossos olhos. Pessoas têm cabelo, outras não têm cabelo, como eu. Então, as frações também podem ter suas diferenças, essa diversidade. Primeira delas aqui para nós, olha só, fração própria. O que é a fração própria? Toda fração cujo numerador, ó, esse aqui de cima, ó, numerador é menor que o denominador. 14 quinzeavos, 99 125 avos, perceba, numerador menor que o denominador, ok? Fechou. Agora a fração imprópria. Se própria, numerador tem que ser menor que o denominador, adivinha o que é imprópria? Agora ao contrário, né? Agora, toda fração cujo numerador é maior ou igual o denominador, tá? Também tem essa partezinha. Nem todo material da internet você vai ver isso, tá? Esse detalhe aqui, ó, ela pode ser igual também, tá? Mas o principal é aqui o numerador sendo maior que o denominador. Ó, dois exemplos, 16 meios e 99 quinzeavos, tá? Numeradores maiores que denominadores, mas se for igual, também classifica como imprópria, tá? Fração própria, imprópria. E agora nós temos a fração aparente. A fração aparente. Ela esconde aqui números inteiros por trás, tá? Mas qual a definição dela aqui pra gente? Toda fração cujo numerador é múltiplo do denominador. Toda fração cujo numerador é múltiplo do denominador. O que é um múltiplo? Tá? Ou seja, é um resultado que eu obtenho por meio de uma multiplicação. Quando você olha para os numeradores aqui, eles são múltiplos? Eles são resultados de multiplicação de quem está aqui embaixo? Vamos ver. O 18 sextos. O que que 6 eu multiplico por quanto para ter 18? 3. 3 vezes 6, 18. Ó, é múltiplo, fração aparente. Ela também é imprópria? Sim, também é imprópria, mas aqui a gente só quer saber se é aparente. Tá? Numerador é múltiplo do denominador. Esse aqui, 20 quartos. O 20 também é múltiplo do numerador? Sim, por quê? 4 vezes 5 dá 20. Esse número aqui em cima, ele é um múltiplo. Então, se o número que está em cima é múltiplo, eu posso falar que é uma fração aparente. Agora, as outras duas para a gente finalizar aqui. Tá? Outras duas. Fração irredutível, nós treinamos agora há pouco com a simplificação. Ou seja, fração irredutível. Ó, esse irredutível não dá mais para reduzir. Toda fração que... Opa, está repetido aqui. Toda fração que não pode mais ser simplificada. Não pode mais ser simplificada. Ou seja, está na forma irredutível. Tá? Eu posso ter uma forma irredutível assim, mas é possível chegar numa forma irredutível, esse 2 sobre 1 aqui, que ao invés de escrever como uma fração, eu posso simplesmente escrever como um número inteiro, tá? 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2 inteiros, tá? Cheguei na minha forma irredutível. E ali nós temos também as frações equivalentes. O que são? Definimos como aquelas que possuem o mesmo valor, que escondem a mesma razão, tá? Para você lembrar, é como se eu tivesse aqui, ó, isso aqui, uma mascarazinha, tá? E quando eu falo, por exemplo, de meio, e lembrando daquele outro exemplo que eu dei, de 1000, 2000 avos, por trás são as mesmas frações. Eu posso escrever elas de forma diferente, mas elas possuem a mesma razão. Está falando da metade, tá? Como se elas estivessem mascaradas, mas representam a mesma coisa para a gente, a metade, tá? Então, ou seja, aquelas em que a partir de uma fração pode-se obter outra por multiplicações ou simplificações.
por meio dos exercícios, nós entenderemos também melhor como eu posso obter, além da simplificação, eu multiplicar para ter frações equivalentes, tá? Alguns exemplos aqui. 16 sextos e 24 nonos, por trás dessas duas frações aqui, eu tenho essa irredutível. Se você simplificar essas duas, você vai chegar na mesma irredutível. Então elas são equivalentes. E essas outras duas aqui, ó, 20 oitavos e 40 16avos. Se você simplifica as duas, você vai chegar, adivinha, ó, nessa mesma aqui, ó, 5 meios. Para as duas você chega nos 5 meios, tá? Então, aqui nós vimos, e vamos, é claro, depois treinar com o exercício, esses 5 tipos: fração própria, fração imprópria, fração aparente, fração irredutível e frações equivalentes, que são basicamente frações mascaradas que escondem o mesmo valor. E quando chegarmos no assunto de frações com números decimais, isso aqui vai escancarar ainda mais, tá? Então, te aguardo nos exercícios para a gente fixar.